E aí, tudo bem? Se você está ouvindo esse podcast é porque você gosta de ver filmes. E se gosta de ver filmes, com certeza você quer ter várias opções para garantir um bom entretenimento. Mas a gente também sabe que escolher um bom filme pode tomar um tempo. É por isso que a gente está aqui hoje, para te dar a dica do streaming de filmes do Telecine. Que conta com várias cinelists incríveis feitas por quem mais entende de cinema. Inclusive, o Cinemação acabou de lançar uma cinelist lá no Telecine. É isso mesmo. Isso significa que acessando o streaming do Telecine, você vai ver uma lista selecionada pela turma aqui do podcast, com opções diversificadas como Podres de Rico, Rocketman, Praça Paris, Logan, A Pantera Cor-de-Rosa e muitos outros filmes. Então, se você quer uma experiência cinematográfica com curadoria humana, você vai adorar o aplicativo Telecine. E nós conseguimos um presente exclusivo só para os ouvintes do Cinemação. Então presta bem atenção, hein? Clicando no link da postagem desse podcast, você vai ganhar 60 dias grátis para conhecer a plataforma. São 2 meses de graça para você. Isso mesmo, 2 meses de graça para você. Ah, e só lembrando também que quem assina o Telecine no pacote da TV também pode acessar a plataforma gratuitamente. É só entrar com o login da operadora. Então acesse o link e vem assistir muitos sucessos com a gente no Telecine. Em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 394. Eu sou Rafael Arinelli e eu demoro mais tempo escolhendo do que assistindo filmes. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Klaus Schmelter e eu gosto de me aventurar por filmes estranhos. Ótimo. Eu sou Daniel Cury e eu fico confuso, a Melissa é gigante, eu fico ansioso, não dá pra ver tudo, eu quero ver tudo, por favor me ajudem. A gente tá esperando o dia que o pessoal vai fazer aquele cálculo, né, Dani? Vão trocar 24 horas por 27, de repente, já ajuda, né? É, exatamente, podia, sei lá... Às vezes eu queria, sabe o que eu queria? Sabe superpoder, que quando falam de super-herói e tal? Eu queria ter o superpoder de me dividir em 2, porque daí um meu eu vai ficar trabalhando, fazendo o que tem que fazer, e o outro vai ficar vendo filme, entendeu? Boa! É coisa demais pra dar conta, né? A realidade é demais pra dar conta. É... Muito bom, muito bom. Muito bem, meus amigos, estamos hoje aqui reunidos no podcast 394 para bater um papo descontraído, um papo leve aqui. Vamos conversar sobre escolher filmes, né? Afinal de contas, hoje em dia a gente tem tanta opção de filme e a pandemia ainda, né, trouxe pra gente essa coisa da gente ficar em casa, os streamings estão aí e tal, e a gente tem que ir lá escolher o filme, colocar na lista e aí a gente resolve ver e de repente tem lançamento novo chegando e tudo mais, e a gente tem que fazer essas escolhas. Obviamente, né, que o foco aqui que a gente vai dar também tem a ver aqui com a nossa parceria, né, que a gente tá com o Telecine, e para isso também a gente chegou lá no Telecine e falou assim, viu, a gente quer discutir sobre escolha de filme, só que a gente precisa que vocês mandem alguém aí da equipe de vocês para vir aqui ajudar a gente nesse papo. E eles falaram assim, olha, tem um cara aqui que é muito talentoso, ele fala bem, então vou mandar ele aí para vocês. E eles trouxeram aqui, entregaram pra gente, né, emprestaram aqui o Klaus pra gente. Klaus, seja bem-vindo ao podcast do Cinemação, e eu queria que você se apresentasse aí pra galera já saber quem é Klaus
Schmelter, né? Schmelter. Obrigado. Bem, o pessoal do Telecine foi muito generoso comigo, não sei disso tudo aí não, mas trabalho há muito tempo lá. Eu tô no Telecine desde 2006, então tô 14 anos lá e fiz parte de diferentes times que cuidavam de curadoria. Hoje em dia eu faço parte de um time onde a galera de curadoria, assim, a galera braba de curadoria trabalha, assim, na parte do Telecine Streaming, né, da nossa plataforma streaming. Só para não deixar de citar aqui, Luísa, Henrique, Júlia, Daniela, Ruth, enfim, pessoal brabo lá que, enfim, não dá para dar conta, né? Muito filme demais, 125 anos de história do cinema aí para dar conta é difícil. Nossa. Então trabalho lá no Telecine já há algum tempo e também independentemente trabalho desde 2008, mais ou menos, trabalho produzindo filmes independentemente, documentários, curtas, longas, ficção, desde a parte de desenvolvimento, trilha sonora, enfim, em algumas áreas dessa outra ponta, assim, dessa outra parte. Pô, demais, tá vendo? Só cara talentoso que trabalha lá, e ter o Klaus aqui vai ajudar a gente ainda a entender um pouco mais também disso, né? Porque afinal de contas são tantas opções de escolha, a gente precisa tentar fazer o melhor, aproveitar o nosso tempo melhor, né, Dan? Então, eu acho que você falou que a gente vai discutir e tal, eu já tava pensando num negócio mais ousado, tava pensando que a gente vai dar a resposta definitiva de como escolher um filme. Isso mesmo. Aí vai ser bravo. Essa é a minha pretensão era essa. Na verdade eu não sei, eu falei já que eu não sei escolher, mas eu quero descobrir isso pra ter a minha resposta definitiva. Como escolher um filme? Eu vou falar, faça passo 1, passo 2, passo 3. Vamos tentar, quem sabe, né? A fórmula mágica. Vamos dar então essa resposta definitiva logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Esse é aquele momento, né, para você mandar seu comentário aqui pra gente e contar também como é que você escolhe filmes, né? Você escolhe através de indicação, você escolhe porque sua mãe mandou, você escolhe porque, sei lá, alguém falou pra você tem que assistir esse filme, ou você escolhe simplesmente porque você quer assistir, tipo, você só quer se entreter, não tem muito o que ficar escolhendo. Pega o primeiro ali, os que tá em lançamento, que tá indicado e tal, e pronto. Conta pra gente como é que você escolhe filme. E pra fazer esse comentário, né, pra contar pra gente, é só você mandar o seu e-mail aí pra contato@cinemação.com, né? Esse é o e-mail oficial aqui do Cinemação e você pode mandar esse e-mail, vai chegar aqui pra mim e pro Dani. Ou também você pode acessar o cinemação.com, nosso site, né, o portal que a gente tem. Eu chamo de portal porque dá aquele peso, né, Dani? Não é só um site, é um portal de notícias, né? É um portal de coisas infinitas também, né? Porque tem artigo de 10 anos atrás, praticamente. Pois é, você sabe que esses dias eu tava olhando o Analytics do site e tinha umas 20 pessoas ao mesmo tempo visitando o site. E aí quando eu fui ver, elas todas, a maioria delas, estavam vendo artigos de 2012, de 2015... Nenhuma tava lendo artigos de agora, você acredita nisso? Mas é pra isso que serve a internet tem essa maravilhosidade, né? Tem muita coisa muito atual, mas você também tem lá coisas de quando a internet era mato, né? Exato! Então... Pois é, cara, e é incrível. Então, assim, você que entrar lá pra ver isso, né, você vai ver, assim, artigos, você vai ver crítica, vai ver dicas de filmes, trailers e tudo mais, tá tudo lá dentro do cinemação.com, tem muita coisa legal, além, né, dos podcasts aqui da casa. Então a gente tem As Matildas, né, comandado pela Ioli, que tá aí no seu 10º episódio, né, no seu 10º episódio agora na sua retomada, né, que As Matildas teve, e tem também o Geração M, o podcast que mais cresce no Brasil, é o Geração M, ele tá ganhando aí a podosfera, tá crescendo, e o último episódio que eles soltaram é o Henrique e o Xaxim conversando sobre o tempo deles, né, na faculdade. Então eles falando os perrengues que eles passaram lá. Tá um papo muito divertido, muito gostoso de se ouvir. Vai lá então em cinemação.com,
veja esse monte de conteúdo bacana que tá lá, esse portal do tempo aí, né, com tanta coisa legal, e manda seu comentário pra gente. E você também pode mandar, sabe o quê? Pra gente? Dinheiro. É só você ser um patrão ou uma patroa do Cinemação, mas fica tranquilo que não precisa ser muito dinheiro, pode ser o que couber no seu bolso, pode ser o que você achar que a gente merece, e vai ser todo mês um tanto de dinheiro que vai garantir pra você a presença sua no nosso grupo, no WhatsApp, no Facebook, né, o Cinemação Premiere, e você ainda vai ganhar brindes todo ano. Todo ano a gente manda brindes, manda presentes para as pessoas que apoiam a gente. Sem contar que você vai ajudar a gente a ficar cada vez melhor, vai ajudar a gente a fazer o melhor podcast e a melhorar a qualidade do som com o microfone de última geração e tudo mais. Então entra lá no cinemação.com/contribua ou clica no botão contribua, escolhe uma plataforma que você achar boa, tem Patreon, tem Padrim, tem Apoia-se, tem um monte de coisa. Você escolhe lá, escolhe um valor por mês e é isso, você vira um patrão ou uma patroa do Cinemação e você vai bater papo com a galera, vai se divertir e vai ganhar presente. E fica aqui também o convite, né, para que se você quer receber notícias sobre entretenimento, audiovisual e tal, e você não quer ficar entrando em site, não quer, sabe, quer simplesmente receber essas notícias em primeira mão, nós estamos no Telegram. Quando você entra no Telegram, você se inscreve lá, e lá é um grupo aberto, qualquer um pode participar, se inscrever, e a gente manda para vocês diariamente notícias do Cinemação, né? Notícias que estão saindo em primeira mão sobre o entretenimento, sobre o audiovisual. Então todo dia tem notícia boa lá para você acompanhar, ler, comentar e tudo mais. Já somos mais de 165 pessoas que estão lá lendo essas notícias. Vai ser muito gostoso ter você lá com a gente. Então vai lá no Telegram, link estará no post desse podcast, ou você acessa o Telegram e procura por Cinemação. Chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, recebemos vários comentários legais do Instagram, né? A galera tá indo lá no Instagram mandando direct pra gente e tal, e a gente já pega essas mensagens, guarda aqui pra poder ler pra vocês. Uma delas foi a Fernanda Jorge, que mandou pra gente pelo Instagram, e ela falou o seguinte: gente, não sei se é o meio que vocês mais usam pra receber feedback, mas não achei o e-mail de vocês. Pô, Fernanda, a gente sempre fala aqui, ó, contato@cinemação.com. Mas tá ótimo, por aí também funciona. Pode continuar mandando seu feedback pelo Instagram, né? Enfim, sobre a minha experiência com o podcast Cinemação, conheci há pouco tempo e tô devorando o conteúdo loucamente, adorando. Mas como sempre ouço no caminho do trabalho ou cozinhando, acabei nunca comentando sobre nenhum cast. Olha que pena aí, Dani, tá vendo? As pessoas trabalham e cozinham e não podem comentar, Dani. Poderia parar de fazer uma das duas coisas, não? Também. Ou twittar. Por isso que o Twitter é legal. O Twitter você twita, assim. Ou manda e pode ser na rede social que for. Ó, tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Pegou o celular, não vai queimar a panela se você pegar o celular rapidinho, mandar o nosso oi e pronto. E continuar cozinhando. Exatamente. E ela continua: até que hoje eu ouvi um episódio super antigo. Se eu ficar, é preciso comentar o posicionamento do Dani. Obrigado por enaltecer o movimento feminista e por enxergar com esses olhos de admiração esse conteúdo que é tão necessário para nós mulheres e para nós sociedade. Adoro o conteúdo de vocês no geral e comentarei mais vezes. Olha aí que legal. Você lembra, Dani, do seu comentário que você fez nesse podcast? Olha, pra ser sincero, a minha memória não tá muito boa. Mas eu agradeço o elogio. Vou revisitar o podcast. E saiba, Fernanda, que a gente sempre faz comentários. Então tem vários podcasts que a gente tá todo aqui, ó, feministão aqui, ó. É verdade, é verdade. Tá no sangue já, né? Tá, já estamos afiados aqui. Não, e nem dá pra criticar o Dani, porque ela tá falando de um posicionamento que o Dani teve no podcast 104. Tipo, foi há 290 podcasts atrás. Tipo, é um pouco difícil, né, Dani? Lembrar de tudo que a gente fala, né? Esse é o problema de ter um podcast semanal. Então, aliás, fica a dica pra quem for comentar. Se for um podcast antigo, dá aquela rememorada em nós, como a gente fala. Exatamente.
E eu tenho aqui o comentário do meu xará, do Daniel Schmidt, que mandou também no Instagram. Ele mandou mensagem pra gente lá no Instagram. E ele escreveu o seguinte: oi pessoal, primeiramente queria dizer que desde que descobri o podcast no começo da quarentena, não perco um e espero conseguir escutar os 300 e tralalá. Adorei o tralalá dele. Além disso, por culpa de vocês, estou a caminho de me tornar um cinéfilo. Hoje, assistindo Detona Ralph, me bateu uma curiosidade sobre a profissão dublador. Caso algum dia seja possível, ficaria muito feliz em escutar um podcast sobre. Fica aqui uma dica e meu muito obrigado por fazerem as minhas idas ao trabalho mais reflexivas e agradáveis. Vocês são demais. Então, primeiramente, muito obrigado pro Daniel Schmidt pela mensagem. Adorei. Fico muito feliz que ele está se tornando um cinéfilo, né? Não precisa se preocupar com caixinha, não. Seja o que você quiser ser, goste do que você quiser gostar. E se você for cinéfilo, ou se você, sei lá, se ninguém quiser te encaixar nessa caixinha, não se preocupe com isso, seja feliz. Mas, respondendo aqui também importante, a gente fez um podcast sobre profissão de dublador, foi lá no podcast 98, que saiu em 2014. Faz um tempo, então fica legal a dica pro Daniel, para quem quiser ouvir a entrevista que a gente fez com o Mauro Ramos, mas também fica aqui a chamada de atenção para nós, para fazermos um outro sobre dublagem, né? Porque é sempre bom revisitar esse tipo de tema também, é importante. Começar esse papo aqui, né, sobre escolhas de filmes e tal, primeiro eu queria saber o seguinte: vocês são daquele time que tem lá sua conta no streaming e tal, e vocês olham o númerozinho de favoritos, sabe, que você tá colocando na sua lista, e dá uma certa ansiedade, assim, uma certa aflição, tipo, você olha ali e fala, caraca, já cheguei aos 700 filmes e séries e tal, será que eu vou dar conta disso tudo? Vocês têm essa visão assim ou não? Vocês vão adicionando de boa e tal, e vai assistindo quando dá? Como é que é essa relação com a própria lista? Eu sei pra vocês, pra mim já variou muito, assim, já teve épocas mais... acho que quando eu era um pouco mais jovem, assim, mais tensa de querer zerar as coisas, né? Quero zerar isso aqui, quero tentar dar conta de tudo, seja dos clássicos, seja do que tá saindo, seja, enfim. E aí você percebe que não dá para dar conta, tem menos tempo de vida do que tem coisa produzida, então fica difícil, né? Então eu acho que numericamente já fica difícil. Mas eu acho que essa coisa de botar na lista, sabe? De deixar no favorito, como você falou, botar na lista lá para ver depois, é um jeito de filtrar, assim. Eu tento entrar, acho que eu trabalho com uma vida inteira, tá? Mas eu tento entrar em acordo com a realidade nesse sentido, tipo, vamos lá, não me cobrar muito e ir lá pegando e pescando de pouquinho em pouquinho, assim, a gente vai selecionando e quando dá, vai lá e assiste. Putz, Cláudio, pra mim você é um monge budista, então, porque eu sou aquela pessoa que eu não consigo ver aquele umzinho, sabe, no WhatsApp, assim, que tipo, tem uma conversa que tá pra ler, eu não consigo, eu preciso zerar, eu tenho que zerar e-mail, eu tenho que zerar o WhatsApp, eu tenho que zerar a lista do Telecine, eu tenho que zerar tudo, eu fico, ai caraca, eu tenho que zerar, pra mim eu tenho uma certa aflição disso, é ansiedade. Eu já fui um pouco assim, de ficar desesperado, falar, meu Deus, e aí, sei lá, por exemplo, uma vez, eu lembro que eu percebi isso um tempo atrás, quando eu, tipo, ia no almoço de família, né, quando tinha almoço de família, podia juntar a galera toda, ia pro almoço de família e depois ficava me sentindo culpado, porque eu podia ter visto 3 filmes durante o almoço. Aí eu falei, não, gente, pera, a coisa tá feia, sabe? Porque, né, assim, tá velho, precisa também ter vida, e claro, né? Então, assim, hoje eu já também tô nesse nível, tipo, eu tenho listas gigantescas, às vezes eu faço em papelzinho, sabe? Os próximos filmes que eu quero ver são esse, aquele. Mas no fim das contas eu sempre mudo, porque surge um outro, porque, sei lá, sabe, assim, surge uma outra oportunidade, lançamento de outro filme que daí todo mundo tá comentando, eu quero ver, as coisas vão mudando. Mas eu acho que uma coisa que ajuda é a repetição do filme. Eu vou dar um exemplo que aconteceu esses dias, há 3, 4 dias na minha vida aqui.
eu tinha visto no Telecine, inclusive, o Desculpe Te Incomodar lá, e eu tinha ouvido falar dele há um tempo atrás, né? Eu tinha ouvido comentário dele, tinha visto coisas sobre o Lakeith Stanfield, né? Que é o ator, que ele é um bom ator e tal, que ele fez o Corra, fez outros filmes, e aí eu tava aquela coisa, eu vi e falei assim, é um filme que eu quero ver, mas ele só tava em algum canto da minha memória. E aí a gente gravou semana passada no Harriet, né? Quem não ouviu o podcast do Harriet pode ouvir o Harriet, e aí foi a Tamires, comentou desse filme, ela falou que viu o filme, que gostou, que ele é muito louco e não sei o quê. E aí no fim de semana foi batata, eu tava lá, falei, quer saber, vou ver o Desculpe Te Incomodar, entendeu? E aí eu assisti. Então é uma coisa, mas por quê? Porque repetiu e tal, então tem muito isso de estar todo mundo comentando, às vezes não é nem todo mundo comentando, mas alguém comentou, aí você lembrou dele, aí você entrou lá pra ver que filme que você vai ver, aí bate aquele filme e fala, nossa, é o filme que fulano comentou e outro comentou lá atrás e ano passado passou no festival e eu não consegui ver, então eu vou ver. Então essa coisa do você ficar com eles na cabeça em algum momento, assim. Então é um negócio que fica meio pairando no ar. Eu não fico arrependido de eu tipo, puta, eu podia estar vendo o filme e assim zerar a minha lista e tal. Não fico. Minha ansiedade, na verdade, ela bate quando eu acesso a plataforma, assim, e tal, e daí eu vejo que a minha lista tá gigante, sabe? Naquele momento, assim, eu falo, nossa, tem que ver alguma coisa da minha lista. Só que, ultimamente, como a minha lista eu já percebi que vai ser praticamente impossível eu zerá-la, eu percebi que eu tenho me impactado cada vez mais por esses grandes banners, pelos lançamentos, sabe, assim? Aí, às vezes, eu tô lá, eu vejo um banner gigante com um lançamento, tipo, putz, agora, assim, sei lá, Sonic, né, Magnatas do Crime e tal, aí eu fico, caraca, eu queria ver esse filme, tava com vontade de ver esse filme, não fui ver no cinema por algum motivo e tal, e aqui agora eu vejo esse banner grande, vou assistir ele, às vezes nem tá na minha lista, mas eu assisto ele antes de assistir alguma coisa da minha lista. Agora, se tem alguma coisa nos lançamentos ali e tal, que não me chamam a atenção tanto assim, aí eu vou pra minha lista e aí eu começo vou assistir alguma coisa pra eu diminuir um pouco a minha lista. Mas é meio que, sabe, eu diminuo 1 e depois aumento mais 3, assim, porque não pois dá. É difícil de dar conta, mas uma coisa que me ajuda, assim, eu gosto quando escolhem filmes pra mim, né? Não necessariamente só pra mim, mas o fato de, às vezes, você ir numa determinada seleção, né, uma determinada lista ou alguma coisa do tipo que você vai lá e alguém organizou de alguma maneira, porque, enfim, aquela coisa, tem muito, muito filme, né? Em 125 anos de cinema, você tem como relacionar os filmes de diferentes maneiras, e diferentes filmes, de diferentes épocas, enfim. E como é que, se tem alguém que vai lá, né, ele olhou pra ali, de alguma maneira botou as coisas uma do lado da outra, viu essa relação e deixou ali clara essa relação, quando você, né, faz algum tipo de organização desse jeito, pra mim me ajuda também, que até parece que, sei lá, é como se você estivesse escutando rádio, às vezes, de algum jeito, e foi uma playlist feita, ou se alguém que você conhece, né, e que gostou daquilo ali e te indicou de alguma maneira, ou te disse, pô, isso aqui é legal de assistir, né, a gente dá até um alívio, que é essa agonia de escolher, né, de estar sempre na nossa mão o poder de chegar lá, escolher e dar o clique no filme que quiser, só que, enfim, você pensa assim, né, o Telecine lá é um caso que são mais de 2.000 filmes, e aí pra você dar conta de, pô, eu tenho o poder de escolher um pra assistir, porque você não vai ver 2 filmes ao mesmo tempo, você vai ver um de cada vez, né? E em 2000, você fica, né? É uma coisa que dá até uma angústia. E aí me ajuda o fato, até os canais mesmo, assim, até você você ligar a TV onde tá passando um filme, você vê o que tá passando aquilo ali, mesmo que você não assista aquele filme, daquilo te dá uma ideia de um outro filme pra ver, e aí você vai, cata aquele filme, vai lá e assiste. Porque senão, eu acho que fica essa ansiedade e essa angústia constante, né? Porque vai ter sempre mais coisa pra gente ver do que dá tempo pra ver, né? Isso é uma realidade, é aquela coisa assim, como é que faz pra dar conta disso? Não sei, lá, medita, né? A gente tentar meditar, respirar, se concentrar na respiração de vez em quando, pra poder não ficar na ansiedade de querer dar conta de tudo, porque a gente quer ver, enfim, ver filme é uma experiência de encontros, né? De maneiras de conhecer e de ver o mundo de outros pontos de vista, de outras perspectivas, de conseguir, de viajar de alguma maneira para outros lugares, independente se isso é para fuga ou para conhecer novas coisas. Essa é a experiência que a gente quer, que a gente busca, né? E quando um filme encaixa com a gente, é uma experiência maravilhosa, né? É uma experiência transcendente. Para você, assim, Klaus, que além de você estar ali, né, trabalhando, né, com a plataforma já e tal, mas você também tem essa outra visão, né, de
de produção também, quer dizer, você conhece ali o set de filmagem e tal. Pra você, esse lado também técnico dos filmes, ele te leva a curiosidade de, vou adicionar esse filme aqui na minha lista porque eu sei que a produção dele foi XPTO, entendeu? Você tem uma coisa assim, tipo, te chama a atenção a parte de produção, direção, roteiro e tal, pra que o filme entre nas suas listas? Cara, chama, mas é um pouco diferente. Assim, eu quando comecei a me aprofundar, né, antes eu via filmes, né? Eu acho que como quase todo mundo, a gente começa assistindo filmes. Pensar em fazer foi uma coisa muito depois. Mas eu pensava assim, será que se eu me aprofundar nos fundamentos do cinema, de como é que um filme é feito, será que os filmes vão perder a graça pra mim, sabe? Como se você descobrisse os truques das mágicas que te encantavam de alguma maneira. E eu descobri que isso não era verdade, assim, que pelo menos não era assim pra minha experiência. Que quanto mais eu fui entendendo um pouco melhor de como os filmes eram feitos e como é que os filmes se comunicam, como é que a linguagem do cinema te envolve, né? E estabelece um contato com a gente, eu passei a conseguir curtir mais os filmes do que antes. Foi meio que exatamente o contrário, assim. Eu acho que tem uma coisa que nem paladar, sabe? Quando a gente é novo e a gente é criança e a gente gosta muito de doce ou alguma coisa do tipo, e a gente até hoje, né, sei lá, tem sempre aquela comida que a gente acha que é uma comida que é um abraço, sei lá, né? Uma coisa aconchegante, uma comida de vó e tal, um paladar infantil que ajuda a gente a chegar a esse lugar do conforto. Mas, quando a gente cresce, a gente passa a experimentar coisas que, sei lá, que você quando criança não gostava. E agora você gosta, né? Agora são coisas que são saborosas, porque o paladar vai se ampliando conforme você vai experimentando coisas que aquele paladar ainda não tinha tido contato. E a princípio é estranho, né? Cerveja a princípio é estranho, comida japonesa a princípio é estranho, brócolis eu achava ruim, hoje eu gosto. Enfim, tem coisas que conforme a gente vai experimentando e ficando mais velho, eu acho que tem essa opção, essa oportunidade de ir ampliando o paladar. E eu acho que essa parte do olhar da produção, de entender como as coisas foram feitas, me ajudaram um pouco a ampliar esse paladar, assim. De não gostar de menos filmes, acabar gostando de mais filmes, porque você vai ampliando um pouco mais, você consegue ir para trás também. E aí tem uma história imensa de filmes aí. E se você vai estranhando menos a maneira como os filmes eram feitos antigamente, você vai também podendo se encantar mais, abrindo essa janela para mais encantamento, né? Mais essa experiência de encontro com os filmes. Exatamente. Eu falei até dessa parte dos lançamentos, mas eu tenho um pouco disso também, assim, que é essa questão de, se eu vejo que é do diretor X, que é do ator Y e tal, tipo, quando eu vejo a capa, a cara deles ali, sabe? Pra mim já é um motivo pra eu ir lá e clicar e ver, e tentar entender e tal. E outra coisa que pra mim também faz diferença é justamente a avaliação, sabe? Então, geralmente, quando eu entro pra ver que filme que tá ali, que se ele é bom, se ele é ruim, eu sempre vou lá olhar as estrelinhas e tal, pra ver se ele tá bem avaliado ou não, porque às vezes até é de um diretor ou de um ator que eu gosto, mas às vezes eu olho lá e falo, não, tá só com 2, tá só com uma, deixa pra lá, vou colocar na minha lista, mas eu vejo mais pra frente, não é pra agora. Eu me pauto mais, não por estrela especificamente, ou por uma crítica, sei lá, porque às vezes a gente faz isso, né, você vai ver o filme e fala, deixa eu dar uma olhada aqui se alguém comentou, embora eu não goste de ler crítica antes de ver o filme, né, mas eu acho que uma coisa interessante é você ver o falatório, sabe, ainda mais a gente que se acompanha, né, tem o podcast, acompanha todo mundo que tá falando de cinema o tempo inteiro, então você sempre tem aquele filme que tá todo mundo comentando, então, e às vezes surge um filme que você vê, você fala, gente, mas eu não ouvi falar desse filme, sabe aquela coisa, às vezes eu penso isso, se eu não ouvi falar desse filme até agora, talvez ou ele é uma grande surpresa, ou ele não chamou tanta atenção de ninguém, entendeu? Sim, então daí eu fico nessa, assim, então eu me baseio nisso, assim, não estrela especificamente, mas é um ponto que eu tava pensando nisso, tem muita gente que entra, né, no Rotten Tomatoes, no IMDb, tem vários, né, agora, não lembro agora o nome, mas vários sites internacionais e até nacionais que tem meio que aquela média, né, de todo mundo, ou dos críticos, ou do público, ou de todo mundo, e aí você fica assim, mas tá todo mundo gostando, não tá todo mundo odiando, e é legal isso, porque às vezes se tá todo mundo odiando, tem horas que eu quero ver, entendeu? Tipo assim, se todo mundo fala, nossa, que filme ruim, eu falo, gente, eu quero ver esse filme, porque eu quero, sabe, poder ver se ele... Falar mal junto.
falar mal junto ou ser contra todo mundo, entendeu? Ou, sei lá, virar o defensor do filme. E é isso, assim, sabe? Eu acho que são vários caminhos. Eu vou te dar um exemplo, ó. O Homem Invisível, que a gente já inclusive gravou o podcast aqui, tá lá no catálogo do Telecine, né? O Homem Invisível, e ele tá com 4 estrelas de 5 e foi avaliado por 16 mil pessoas. Então tá com 4 estrelas de 5, ou seja, um filme bem avaliado, né? E aí a gente tem um outro filme lá, que a gente não gravou podcast aqui, mas eu sei que você adora, que é Cats, que tá com 2 estrelas... Tá com 2 estrelas, avaliado por 3.600 pessoas. Mas aí que tá, talvez Cats esteja sendo mal avaliado, né, Dan? Ele deveria estar ali beirando uma... Então, mas... Eu acho que sim, mas independente disso, todo mundo tem que ver Cats, gente. E Cats é obrigatório, assim. É obrigatório. É uma coisa, assim, absurda. Mas é isso, sabe? É isso. E eu tava pensando numa coisa até que eu acho que entra aqui, que é o alternar, né? Alternar o tipo de filme. Eu gosto disso, assim. Então, assim, eu comentei que eu vi o Desculpe Te Incomodar nesse último fim de semana. E antes de ver o Desculpe Te Incomodar, eu assisti As Duas Faces da Felicidade, da Agnès Varda. Porque eu tava querendo ver mais filmes da Agnès Varda e tudo mais. E eu lembro que foi assim, pra não ficar esquentando a cabeça com como escolher o filme, eu meio que fui direto. Sabe quando você vai, não vou nem pensar, dá isso aqui mesmo, entendeu? E aí eu fui ver As Duas Faces da Felicidade. Foi meio que o primeiro que apareceu dela e tudo mais. E aí eu assisti. Incrível. E aí, quando terminou, é um filme super fofo, bonitinho, da década de 60, se eu não me engano. Agora eu não lembro exatamente o ano dele. Mas, né, de muito tempo atrás, um filme já clássico, de uma diretora, enfim, super, super fofa mesmo. É um filme muito bonito, assim, muito singelo. E aí, e francês. Aí, quando eu terminei, eu falei, quer saber? Posso ver um filme americanão, sabe? Comédia, não sei o quê. E aí eu fui ver esse que a Tamiris tinha comentado. Então é meio que assim, sabe? Eu meio que balanceei 2 filmes diferentes. Eu gosto de fazer isso, entendeu? Tem gente que já gosta meio que pegar tudo de uma vez, sabe? Tipo, tudo de uma vez não, mas, por exemplo, assistir 2, 3 filmes da Agnès Varda que tenham meio que a mesma pegada de uma vez, de um dia pro outro, né, com proximidade. Sei lá, tem gente que deve querer fazer maratonar filmes blockbusters, super de ação e tal, um seguido do outro. Eu acho legal também essa coisa de alternar, né, de falar, sabe assim, vou assistir uma comédia e depois eu vou assistir um drama, ou vou assistir primeiro um filme pesado, denso, difícil, e depois eu vou ver uma comédia bem leve que é pra dar uma espairecida. Então é legal pensar nisso também, nessa sequência, né, ou sei lá, você vem de uma pegada de ver filmes muito, sei lá, muito populares, fala, gente, cansei, eu preciso de uma coisa, sabe, 20 minutos de silêncio no filme só pra eu curtir a vibe de um filme em preto e branco, entendeu? Nessa, Daniel, de alternar, assim, eu tendo a gostar de variar, assim mesmo. Enfim, do mesmo jeito, dá até pra fazer a mesma metáfora em relação lá à comida, sabe? Você não vai querer tudo o mesmo gosto, tudo junto, né? Isso é legal quando você tem um equilíbrio ali, né? Acho que fica mais interessante. Mas do ponto de vista de filmes, tem filme que você vai ver, sei lá, você vai ver um filme do Lars von Trier, você vai ficar mal, enfim, a situação é tensa, né? Você vai ficar mal, né? E enfim, é um tipo de emoção que ele não tá ali de sadismo só tentando provocar. Eu acho ele um diretor interessante, ele tá ali tentando fazer, te causar, né? Te passar uma coisa que ele tá sentindo, essa coisa não é boa, assim. Sei lá, pode pegar o próprio exemplo do Corra que você falou, é um filme que eu acho até um dos filmes que eu, enfim, destaquei, assim, um filme que eu gosto sempre de citar, um filme que eu gosto muito, ao mesmo tempo que é um filme de indústria, né, um filme grande, é um suspense terror, que você vai até o final preso ali, só que é um filme também que te deixa no mal-estar, né, daquela situação. Você não é um filme que você fica confortável, né, por boa parte do tempo você tá tenso. Alternar com isso, com uma leveza depois, a leveza seja só para ser uma outra onda, né, para você poder, enfim, uma hora aperta, uma hora você
né, deixa relaxar, aí você consegue manter isso, senão também fica tenso demais, né? A gente também, enfim, eu gosto de alternar, assim, ação, por exemplo, costuma ser um negócio que cai bem, porque em geral a ação dá uma quebrada no que for, né? Difícil você pode ter uma ação que é muito tensa, mas vai ter um John Wick que você vai deixar o tempo passar, né? O tempo vai passar super rápido, numa sequência de ação onde você vai pensar assim, esse filme é uma obra-prima, né? Tá discutindo sua existência e tal. Não, mas assim, como filme de ação, aquele encadeamento, aquela montagem, aquela maneira das coisas acontecerem, com premissas até bobas, mas com um universo tão consistente que, enfim, você embarca ali e você vai embora, você esquece de qualquer outra coisa. Pra mim, alternar entre filmes de diferentes gêneros ou de diferentes ondas, pra mim, funciona bem, assim, cai bem. Eu não consigo muito alternar imediatamente, sabe? Geralmente, quando eu assisto alguma coisa bem pesada, em seguida, assim, tipo, eu paro de assistir qualquer coisa, assim. Eu preciso de um tempo, sabe? Assim, tipo, eu paro e pronto. O meu período de assistir filme, eu percebo que existe todo um ritual próprio, sabe? Porque eu sento, eu vou escolher o filme. Esse filme, ele precisa se conectar muito com o meu estado emocional daquele momento. Às vezes eu tô num momento que eu tô assim, eu quero assistir um filme pra eu refletir, assim, um filme com um tema um pouquinho mais pesado e tal, mas que traga uma reflexão, documentário, qualquer coisa assim. Daí eu vou e assisto aquele filme. Acabei de assistir aquele filme, acabou, assim, tipo, aí eu geralmente não emendo um filme no outro, porque eu passo um tempo meio que degustando ele, assim. Isso qualquer filme. Esses dias eu fiz isso, eu me peguei assistindo, tipo, um filme de ação, eu gosto muito, né, de O Protetor e tal, e aí eu tava assistindo o filme e, assim, é um filme que às vezes eu falo assim, eu quero só colocar um filme aqui que eu não preciso pensar muito, sabe? Eu só quero ver cenas legais, uma fotografia legal, uma coisa que não me deixa confuso. Eu quero, sabe, passar por esse filme assim, tipo, brincando com ele, sem muita pretensão. E aí eu fico mais assim, eu me relaciono com o filme mais desse jeito. E a gente estava falando agora há pouco sobre essa questão das avaliações e tudo mais, e isso era outra coisa que eu ia perguntar pra vocês, porque o Dani até falou assim, o fato de existir uma repetição, e aí depois a gente teve uma pessoa que veio aqui no podcast e reafirmou, né, um filme que já estava ali meio que paquerando o Dani, já estava ali flertando com ele ali e tal, aí de repente veio uma pessoa e falou, eu assisti esse filme é bom, o Dani foi lá e quis assistir esse filme. O quão importante é você realmente ter saber, né, que quem tá te sugerindo o filme são pessoas e não a máquina, sabe? Vocês acham que isso faz diferença na hora de você montar a sua lista, na hora de você escolher o que você vai assistir? Eu acho que faz justamente porque quando você... porque te permite sair do lugar comum, sabe? Uhum. É bom principalmente, claro que pra todo mundo é bom, mas principalmente pra quem vê filmes muito de um mesmo jeito, sabe? Só filmes blockbusters e populares. Então daí você vê uma pessoa falando, mas esse filme aqui é legal por causa disso, disso, daquilo. Daí você se abre pra algo novo. Eu acho que isso que é bacana, assim, de ter indicação de alguém, de ter... alguém comentando, de acompanhar influenciadores, de ver um vídeo de alguém comentando o filme, de ver críticos e gente, enfim, discutindo, porque daí em algum momento você fala, poxa, eu vou ver esse filme aqui, entendeu? Eu sou suspeito pra falar, né? Mas é realmente uma preferência minha como usuário, de uma maneira geral, assim. Até citei o rádio, eu poderia citar... essa coisa de alguém fazer uma playlist, alguma coisa pra você, mas o que eu acho é que quando existem outras pessoas escolhendo coisas, né, essas coisas, elas tiveram contato com aquilo de alguma maneira, aqueles filmes podem ter tocado aquelas pessoas de algum jeito, e as relações que você pode estabelecer a partir de como você se sente em relação ao filme, é uma coisa que, falando de humanos, né, a gente sabe como é que isso acontece, e essas relações que você pode criar ali,
eu acho que são, no mínimo, diferentes do que o que um algoritmo pode fazer. Né? Eu não acho que é uma coisa versus a outra, eu realmente não acho que é isso, assim. Acho que o caminho pra gente, pelo menos, tem a ver com o melhor dos mundos, né? O melhor dos dois mundos, mas ter pessoas escolhendo ali, pessoas que têm anos de experiência naquilo ali, né, que tem uma relação... Enfim, a gente quando fala de trabalho, nem sempre a gente está relacionando as coisas com prazer, mas filmes, né, trabalhar com filmes é uma coisa que invariavelmente mexe com a gente, assim, independente de qual o nível de relação com o cinema que você estabelece, assim, seja... se você gosta de filmes um pouco mais leves, Água com Açúcar, ou se você gosta de filmes mais profundos, enfim. Independente de qual tipo de filmes você se relaciona, você se emociona com eles, você cria algum tipo de relação. Há encontros de coisas com que você sente, com coisas que alguém que fez aquele filme sentiu. E eu acho que isso de alguma maneira acontece também quando outras pessoas escolhem coisas, né, agrupam coisas, escolhem coisas de alguma maneira para ver, assim. Eu acho que, mas consciente ou inconscientemente, eu acho que tem alguma coisa que passa mais ali. Isso me interessa, né? Me interessa porque, para mim, assim, uma experiência gostosa de escolher um filme, de estar no meio de várias coisas e ao mesmo tempo escolher, parece um pouco uma dança, em algum grau, né? Você tá ali e você... O caso de uma minha lista, você escolheu, olhou para uma minha lista, ou você foi para uma lista, tipo, top 100 filmes para você ver antes de morrer, e você tá ali navegando naqueles filmes e às vezes alguma coisa bate, tipo assim, pô, legal isso aqui, eu vou experimentar isso aqui. E aí você vai ter que tomar aquela escolha de não continuar vendo, porque, enfim, sempre vai ter mais opção, mas é que é aquela coisa, né, de toda uma escolha é sempre renunciar a todas as outras escolhas, né, isso aí invariavelmente, independente de qualquer ajuda que você tenha, em algum momento vai ter que ter a escolha do play, né, mas esse encontro, essa possibilidade de você estar no meio de coisas que, opa, isso aqui me interessa, esse tema me interessa, né, esse recorte aqui me interessa, vamos ver o que bate e... Eu quero dar play. Eu vejo muito dessa forma também. E esse lance do meio, né, de você fazer parte e tal, eu acho que é uma coisa que hoje em dia a gente tem percebido mais e mais isso, né? A gente já comentou aqui, inclusive, sobre essa questão da influência, e quando a gente fala, né, de influência, tipo, em redes sociais e tal, que as pessoas, tipo, de repente entram ali e começam a comentar sobre determinados assuntos, e você, pra estar dentro, você vai ler, você vai se inteirar, você vai assistir, você quer fazer parte daquilo. Com a pandemia e o fato da gente estar mais em casa, a gente estar mais conectado, tudo se intensificou, e aí a gente passa a querer fazer parte ainda mais, né, desses meios, e passa a querer comentar, saber o que está acontecendo pra gente conseguir discutir essas coisas, assim. Então, eu percebo muito isso, assim. Geralmente a galera, a hora que tá ali e é lançado alguma coisa, saiu, tá no ar e não sei o que e tal, a galera vai ali se cutucando, vai falando, já começa a surgir críticas e tudo mais, e aí a gente tenta fazer parte, né, dessa comunidade. E entra também aí duas coisas que daí eu acho que são muito legais, que é justamente isso que a gente está fazendo, porque a partir do momento que a gente tem tantos filmes em streamings e tal, e tantas coisas bacanas, né, que aparecem aí, o trabalho que a gente faz aqui de curadoria quase, né, de chegar ali, assistir, falar, pô, vocês sabiam que tem tal filme lá no Telecine? Vocês sabiam que dá pra assistir filme tal, que vocês achavam que não tava em lugar nenhum? Tá lá, meu. E aí, isso é muito legal, e por isso também que eu valorizo muito, a gente já falou disso aqui também em outros podcasts, a Cinelist, né? Porque a Cinelist, ela é essa aproximação, que é quase como uma recomendação de pessoa para pessoa. Então, você pula aquele algoritmo, né? Mas entra muito o que eu falei do filme pairando na sua cabeça, como eu falei. Porque vamos supor, você entra na Cinelist, qualquer que seja, porque você se interessa por determinado tema, ou porque você viu um nome lá que você falou, poxa, que legal, quero entrar lá. Você entra numa Cinelist ou numa lista de gênero só, tipo, filmes de terror, filmes de comédia. Você vai ver lá e muito provavelmente você vai escolher, assim, é bem provável que você escolha algum que você ouviu falar, que alguém comentou, sabe assim? É muito difícil, eu acho que é muito difícil, ou pelo menos eu não faço, raramente faço isso, dar um clique, enfim, escolher um filme que você, sei lá, que você nunca viu na vida, nunca ouviu falar, não faz ideia, entendeu? É bem mais difícil isso acontecer. Então, sei lá, por exemplo,
Eu vou dar um exemplo. Eu lembro quando eu vi o Little Monsters, né? O Pequenos Monstros, que é um filme com a Lupita Nyong'o. Algumas pessoas provavelmente vão clicar nele porque tem a Lupita Nyong'o, porque ela é famosa, não sei o quê. Sim. E isso é um ponto. Então muita gente pode olhar e falar assim, poxa, a Lupita Nyong'o, eu gosto dela, adoro ela, vou ver esse filme, né? E aí a pessoa pela capa, pelo que ela já tem uma noção do que vem, enfim, e tem, claro, informação, tem, né, tá lá terror e terrir. Então, é uma coisa que tem uma comédia e tal. Eu, particularmente, quando eu vi Pequenos Monstros, eu até indiquei pra todo mundo, porque eu adorei o filme e foi bem no auge, né, da isolamento social e tal. Então eu tava super precisando, tava só notícia ruim, aquele horror todo. Então eu tava precisando de um negócio pra me animar. E eu fiquei muito feliz de ver esse filme, entendeu? Só que eu dei play nele e assisti esse filme porque eu queria ver ele já fazia algum tempo, tava com ele na minha cabeça, e porque eu ouvi falar dele da época que ele passou no Festival de Sundance, porque a gente, né, tem uma parceria que a gente fez uma cobertura do Festival de Sundance no Cinemação, mas só, claro, não fui pro festival, né? Foi uma coisa que passou lá e eu fiquei sabendo, e aí eu já tava com ele na cabeça. Então tem muito filme que é assim, né? Você vê quando foi lançado, vê ou passou em algum país e tal, você ouve falar, vê um trailer, vê um pôster, não sei o quê, e você fica com ele na cabeça. Então, eu acho que tem muito disso, sabe? Você, sei lá, ou qualquer outro filme de um diretor em específico, sabe? Ou assim, você entra lá numa lista e entre os filmes que tem lá, você passou lá, clicou nele pra ver sobre ele, e você vê que ele é de um diretor específico que você fala, poxa, não sabia que esse filme era desse diretor ou dessa diretora, vou dar um clique aqui e vou assistir, porque eu adoro esse diretor, ou porque eu ouvi tal filme dirigido por essa pessoa e eu gostei, então acho que eu vou gostar desse. Você entende? Você tem que ter essas relações e construindo essas... Eu acho que o cinema é muito isso, ele é uma construção de fios, né, de relações, de profissionais, de pessoas, de temas, de estados emocionais mesmo, aquela coisa de você ver e você tentar encontrar o que provavelmente você acha que vai trazer aquele estado emocional que você tá procurando, né? Se for esse o caso, né? Sim, sem dúvida. Isso que você falou, Daniel, dos festivais, você tá navegando ali, você vê que um filme foi indicado ao Oscar, ou venceu um Oscar, ou ele participou de uma seleção de Cannes, ou do Festival de Berlim. É mais uma maneira, né? Porque, de novo, assim, é repetitivo isso, mas assim, tem muita coisa saindo no mundo, né? A gente sabe disso, assim. A possibilidade, são 7 bilhões de pessoas no mundo, a possibilidade de produções, né? E das coisas serem feitas apesar desse ano de pandemia, ainda assim, né, no nosso tempo, a quantidade de obras que saem, estão disponíveis pra gente, são infinitas, assim, pra gente, o nosso tempo de vida é o equivalente a infinito, porque não dá pra dar conta, né, por mais que você fique vendo o filme o tempo inteiro, se você ficasse, ainda assim não daria conta, né, a gente não daria conta. Então você ter pequenas diferenciais, pequenas maneiras da gente conseguir identificar alguma coisa que seja, opa, isso aqui me interessa, pô, passou por um festival internacional, pode não ser seu tipo de filme, né, mas se for, pô, legal, hein? Esse filme foi selecionado no Festival de Cannes. O Festival de Cannes é um dos, né, principais festivais independentes do mundo, principais festivais internacionais, né? Principais festivais de cinema, junto com Berlim, você falou de Sundance também. Isso ajuda a gente a tomar uma decisão, ou pelo menos para entender, opa, alguém, um júri, né? Alguém achou esse filme bom o suficiente para ele entrar numa seleção de um festival. E aí você vai querer dar uma chance por causa daquilo. Eu acho que essa teia de conhecimento que a gente vai fazendo e depois vai ajudando a gente a tomar essas decisões que você falou, assim, acho que de novo, uma coisa de uma vida inteira, né? A gente vai sempre adquirindo conhecimento, conhecendo mais um pouquinho, aí você vê um filme, aí, sei lá, quando eu vi O Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho, ele fala, pô, eu queria fazer um filme romeno, aí eu, fui atrás mas não consegui, né, fiz esse filme aqui, mas eu tava pensando em tentar fazer um filme, tipo um filme romeno, eu gostava de cinema romeno, falei, pô, vou ver esses outros filmes, e aí você vai ver uma citação, né, você vai ver um filme que cita outro, que traz outro, você vai ver um filme do Tarantino, um filme da década de 70, nos Estados Unidos, em Hollywood, assim, na Hollywood 70, lá você vê que, pô, realismo, foi inspirado na Nouvelle Vague, aí você vê um filme do Truffaut, do Incompreendido, você fala, pô, aí você descobre que a Nouvelle Vague foi inspirada no neorrealismo italiano, aí você pode ver Ladrão de Bicicletas, do Vittorio De Sica, que é um filme que os caras foram realmente botar a câmera lá do lado de fora, né, mais dentro do estúdio, pra filmar a realidade do trabalhador na Segunda Guerra Mundial, enfim, aí aquela, pode ser um túnel sem fim, mas eu acho isso muito gostoso. Porque a real é que não tem a lista que a gente quer dar o check lá em tudo, ela é uma referência que a gente quer ter, pode ser um mapa pra gente saber pra onde a gente quer ir, mas esses
desencontros, esses encontros e desencontros de tipo, você que se perde do fio da meada que você achou que você queria seguir, você descobre um outro diretor, ou uma outra atriz, ou uma outra diretora, um outro realizador um outro filme que, interessante, me chamou a atenção isso aqui, vou lá dar uma olhada, e aí vai abrindo, né, em redes de conexão, e essa coisa, tipo, meio que não tem fim. Eu acho, particularmente, uma delícia, porque é uma grande aventura isso, uma grande aventura. Certo lance de afinidade mesmo, né? Porque esse lance dos festivais, de recomendação, de você, né? De você se aventurar, né? A gente pode dizer assim. Tem essa coisa da afinidade, de você tomar aquilo ali, como o Dani falou, vou assistir um filme que tem a Lupita Nyong'o, de repente é a minha afinidade com ela, eu adoro essa atriz, adoro o trabalho dela, e aí essa atriz, só do fato dela estar ali, aparente e tal, já me leva a curiosidade de querer ver o que ela produziu, entendeu? No que ela estava trabalhando. Então aí você vai e adiciona ela na sua lista e tudo mais para você poder assistir. E aí essa afinidade, esse lance é meio que um autoconhecimento também, né? Que você vai ter que ter, porque você vai ali, vai ter que aprender também tudo que você tá colocando, tudo que é seu. Eu tô até pensando agora aqui, vocês acham que talvez as listas digam muito sobre nós mesmos? Assim, é uma digital nossa também? Eu acho muito, eu tava pensando justamente nisso. Como você precisa, só que eu pensei por um outro lado. Você precisa se conhecer no sentido de saber seus gostos e se pensar no que você gosta e tudo mais. Você também sabe o que faz você perder tempo. Sei lá, eu tenho filmes que eu sei que eu não vou querer ver, porque diante de tantas possibilidades que eu sei que tem filmes que eu sei que vão fazer o sentimento de tempo perdido, entendeu? Diante dessas possibilidades infinitas que tem o cinema por conta da quantidade de produções. Mas são filmes que muita gente vai querer ver porque a pessoa tá buscando outra coisa, porque a pessoa não vai ter esse sentimento de tempo perdido, porque ela, enfim. Então eu acho que tem muito disso, tipo assim, sabe, o que é pra você, o que te acrescenta, entendeu? Porque tem filmes que você vai ver, eles vão te garantir algum tipo de sensação de que você aproveitou aquele tempo mesmo assim, entendeu? Ou às vezes, Daniel, você nem sabe disso naquele momento, mas vai saber no futuro, né? Eu acho que talvez, pra mim, a minha sensação é que as listas, e eu gosto de listas, mas que as listas, elas são tipo um retrato, tipo uma foto, e a fotografia, ela é um pedaço de tempo congelado, né? Que aconteceu naquele momento e você congelou aquele momento do tempo. Eu acho que a gente vai mudando as nossas listas, né? A gente vai fazendo listas e depois faz outras listas. Eu lembro, sei lá, eu adorava a Sociedade dos Poetas Mortos. E foi meu filme preferido, assim, em algum momento na adolescência. E aí eu acho o filme bonito hoje, mas assim, não é mais meu filme preferido, mas eu acho legal de ver que naquele momento ele foi, sabe? E aí me ajuda você falou essa coisa do autoconhecimento, eu acho que o cinema tem dessas coisas, né? A gente vai lá para ver uma coisa que outra pessoa fez, às vezes adquire um conhecimento que, né, tá lá, você falou dos documentários até, Rafael, e aí, mas de alguma maneira, se forem bons filmes, eles acabam refletindo de volta coisas que a gente sente, que a gente vê e como a gente vê, né, de que maneira a gente vê. E aí a gente acaba, às vezes, olhando no espelho um pouco, quando você vê um filme, pelo menos em algumas partes da gente. Então, a gente também se identifica, se entende, se conhece a partir da relação com essas obras, né? E eu acho que as listas têm um pouco disso, né? Elas são um indício, né? Um cheiro dessas coisas que a gente está passando e sentindo e se conhecendo. E quem éramos nós quando a gente fez essas listas há 10 anos atrás, sabe? Há 15 anos atrás, ou algo do tipo. E as listas que a gente está fazendo agora e as listas que a gente vai fazer no futuro, elas vão ser diferentes de agora. A gente vai seguir em transformação, né? A gente acha que, no início, né, a gente quer coisas diferentes em momentos diferentes da vida, e eu acho que nossa relação com os filmes que a gente assiste vão refletir isso também, de alguma maneira. Cara, você sabe que você falando isso me fez lembrar que, por exemplo, uma das coisas que eu faço muito quando eu tô olhando minha lista, né,
revisitando minha lista, que às vezes eu tô olhando ali, daí eu falo assim, caraca, por que eu coloquei esse filme específico aqui? Tipo, eu já nem lembro mais, adicionei aquele filme ali. Aí eu vou lembrando, eu falo assim, eu adicionei esse filme porque eu lembro que alguém comentou que era uma comédia legal, e eu adicionei ele porque eu pensei em assistir ele com a minha esposa, por exemplo, entendeu? Aí eu adicionei aquele filme ali. De repente a oportunidade de assistir com ela nunca apareceu, nunca deu certo e tal. Ele ficou ali na minha lista, porque eu também nunca tirei, porque eu achei que de repente eu podia assistir depois e tal. E aí ficou. Ele me rememora isso dessa forma que tipo... E é por isso que eu tô falando até que é interessante, né? Da gente pensar que a lista acaba sendo muito essa digital nossa, do momento que a gente tá agora, do que a gente fez antes, porque, assim, o fato de eu ter colocado, sei lá, uma comédia romântica na minha lista pra eu assistir com a minha esposa em algum momento pra eu relaxar com ela, é muito assim, tipo, parte da minha personalidade também de falar, pô, quero fazer alguma coisa com ela e tal. E aí, é muito isso, né? Muito louco. Uhum. E tem um outro fator que eu acho que é importante e que foi muito definidor pra mim nessa última vez que eu estou citando 2 filmes que eu vi na sequência e tal, que se chama tempo do filme. Eu já escolhi muito filme por causa do tempo dele, porque, sei lá, vamos supor, era 11 horas e eu tinha que acordar no dia seguinte às 7, entendeu? Era 11 da noite, eu tenho que acordar no dia seguinte às 7. Se eu pego um filme de 2h30, eu vou dormir muito tarde, daí vou ficar com sono no dia seguinte e tudo mais. Tem isso também, os então cálculos. Pra mim tem muito isso. Pra mim é muito comum. Ou então, eu vivi recentemente isso em festival, né? Que a gente fez a cobertura da mostra. E aí tinha horas que eu falava, gente, sabe assim, esse filme aqui tem 3 horas, não dá tempo, da correria, um monte de coisa pra resolver do festival. Eu vou ver outro de 1h30, entendeu? Ou então, sei lá, já aconteceu também comigo já aconteceu de eu olhar e falar, putz, eu quero ver, dá tempo de eu ver 2 filmes, mas não dá tempo de ver 2 filmes de 2 horas cada um. Então eu vou precisar escolher esse que tem 1h30 e esse que tem 1h40, entendeu? Que daí eu dou aquela enxugadinha no meu tempo. Isso é um fator também, né? Em caso de, sei lá, de filme no cinema mesmo, também tem isso, né? Tipo, poxa, mas esse aqui se terminar vai terminar muito tarde, não dá pra pegar o busão, sabe? Não sei. Tem esses fatores, né? Assim, de olhar e falar o que encaixa nesse horário, o que me permite agora, ou até o contrário, né? Falar, poxa, eu tenho o domingo inteiro aqui à toa, não vou ficar vendo filme de 1h20, eu vou ver esse aqui que tem 2h30, eu tô de boas hoje. Não sei se vocês já tiveram isso, de ficar olhando, calculando o tempo dele. Eu acho que rola muito, desculpa te cortar, Rafael, eu acho que rola muito também a disposição que você tá, às vezes, de começar um negócio longo, né? Porque é engraçado, às vezes as pessoas falam, a gente fala, né? Vou ver um episódio só de uma série ou 2 e aí você assiste 6. E aí você vai ver um filme e aí ele tem 2h30, as pessoas falam, não, muito longo. Entende que não é tanto, às vezes, pelo tempo, às vezes, né? Às vezes. Mas também pode ser pelo tipo, é um comprometimento prévio, né? Se eu for de meia hora, ou de 1 hora, talvez seja mais fácil. Então eu acho que tem um pouco essa percepção. Eu acho que a gente... É um compromisso, né? Quando você começa... Você falou da Mostra de São Paulo, eu vi o Malcolm Krog, do Chris Puyu, que é um filme longo, e eu não tinha visto que ele era tão longo. É um filme de, acho que mais ou menos umas 3 horas, se eu não me engano, né? E aí... Só que eu não tinha visto. Por sorte, eu não olhei o tempo do filme. Porque talvez se eu tivesse visto, eu falava, vou deixar pra ver depois, e acabaria não assistindo. Como eu não vi, ou seja, não criei aquele comprometimento antes, eu fui até o final, eu gostei muito do filme. Mas eu tenho essa coisa, e às vezes, por exemplo, quando a gente tá com pouco fôlego, e dá exemplos bobos, assim, sei lá, o Viagem à Lua, lá, do Georges Méliès, é um filme de 1902, né? Um filme do início do cinema, né? Um dos grandes exemplos que a gente tem já da potência, dos potenciais da potência do cinema já desde o início ali. O filme tem 16 minutos. É um negócio, é uma curta-metragem para os padrões de hoje, e é uma história inteira, e é um filme, né, do Georges Méliès, um clássico, não à toa é um clássico, ele é um clássico que já tem ali todas aquelas características oníricas, né? Você parece estar no meio de um sonho fantástico, feito da maneira como Méliès fazia na época, sendo muito teatral. É um filme de 16 minutos.
os filmes do Chaplin, por exemplo, especialmente os mais do início da carreira dele, tipo O Garoto, tem 53 minutos, é um filme de menos de 1 hora. E é um filme que todo mundo conhece aquela imagem, né, dele com o menino. E é um filme mudo, um filme sem som direto, né? Então, é um pouco do cinema de um jeito muito puro, assim, não puro, não gosto de usar essa palavra, mas muito essencial ali, só com essencial, imagens em movimento, uma do lado da outra, né, cadenciadas ali de alguma maneira. Eu acho também que cinema tem de todas as durações, né, a gente, se for julgar por isso, assim, e às vezes a gente julga porque é isso, o tempo é limitado, às vezes a gente só tem um determinado tempo, ou só também está com uma disposição específica ali, quando eu tô a fim de encarar 2h30 ou 3 horas de filme agora, e vai ter dia que você tá, vamos encarar isso aqui, né, que nem como alguém que vai começar uma trilha. No final você pode ter uma recompensa, né, você pode passar por aquilo aí de alguma maneira, e certamente se um bom filme não vai ser um sacrifício essas 3 horas. É que começar é mais difícil do que continuar, né, às vezes, especialmente se for, enfim, um bom filme, de novo, né, um filme que a gente encaixa, que a gente gosta, você vai até o fim independente do tempo, né, o tempo depois que você entra no filme, não importa, né? Um pouco que nem entrar no mar com água gelada. No início é estranho, mas depois você tá lá e fala, tá mais gostoso aqui dentro do que lá fora. E é difícil mesmo, às vezes, quebrar esse gelo, né? Esse inicial. Eu acho que, enfim, quem nunca, né, tomou a decisão de ver um filme por causa de duração. Eu acho que tem muito disso também, justamente, né, voltando àquele argumento de que a gente é muito filho do nosso tempo, né? Porque esse lance que você tá falando, dessa questão do imediatismo, da gente, né, tipo, assistir, de repente, 6 episódios de 50 minutos, ao invés de um filme de 2 horas, é muito assim, tipo, quem não pega o celular vai olhar lá as suas horas em aplicativo. Você olha lá e fala assim, caraca, eu fico por dia, tipo, 2 horas no Instagram, por exemplo, ou, sei lá, 2 horas no Twitter. Você fala, mas é impossível, não fico isso. É que você não fica o dia inteiro assim, né, cara? Você não fica 2 horas direto no Twitter, no Instagram e tal. Você parcela isso ao longo do dia e tal. E eu acho que é esse sentimento de você vai se entretendo, quando você vê, o seu tempo passou, entendeu? Tem isso, que é o desafio do cinema, no caso do filme específico, porque a cada um você vai para uma história nova, um novo universo, né, que se abre. Isso exige um pouco mais, acho, né, do quando você vê, sei lá, no caso de séries, que você tá sempre no mesmo universo, tal, acho que também entra isso, mas outro dia, por exemplo, eu fui dormir com raiva de mim mesmo, porque eu olhei pro horário, eu falei assim, putz, não vai dar pra ver um filme. Aí o que eu fiz? Falei assim, vou só ver um vídeo no YouTube e tudo mais, sabe, só um canal que eu acompanho e tal. Fui ver o vídeo, aí vi um outro. Quando eu fui dormir, dava tempo de ter visto um filme, entendeu? Tipo, exato. Sabe assim, eu falei, gente, eu podia ter visto um filme, e eu não vi o filme porque eu falei que achei que tava tarde. Mas daí eu fiquei mergulhado naquele buraco que é o YouTube, é uma desgraça, né? E é isso, assim, é uma questão de você também, aí entra acho que o que a gente falou no começo, que no fim das contas, mesmo tendo alguém te ajudando, uma lista, enfim, curadoria e tudo mais, em algum momento é a sua escolha, é você falar, pera, agora eu vou ver isso aqui. Dá o play, sabe? E vai, entendeu? Mergulha aqui, entendeu? E eu acho que é um pouco isso. É também você se encontrar o seu tempo pra falar, vou mergulhar agora nesse ponto. E você vai, entendeu? E vai fundo. Nesse filme da Agnes Varda. Então, bora lá, sabe? Tô aqui, sabe? E é sensacional isso, porque eu acho que é isso que permite que a gente realmente vá pra outros universos, abra a cabeça, né? Se respire outros ares, né? Perguntar para vocês também sobre essa questão, né, de filmes, de escolhas e tal, porque a gente está se propondo aqui, como o Daniel falou, a dar a resposta definitiva de como a gente escolhe filmes, e até agora a resposta definitiva tá sendo você quem sabe, né, Dani? Mas eu vou dar um spoiler aqui. Eu vou dar a resposta definitiva no plano detalhe. Sério, não tô brincando. Eu vou anotar.
Então vamos deixar anotado. Mas eu ia perguntar pra vocês, o último filme, não sei como é que vocês estão aí com o tempo e tal, mas qual foi o último filme que vocês escolheram, assim, pra colocar na lista de vocês? Se vocês assistiram esse último filme, ou se foi uma atitude apenas pra alimentar a sua lista? Porque ela tava ali magrinha, quietinha e tal, você falou, toma mais um filminho aqui pra entrar aí nessa lista. Vocês lembram qual que foi, assim, de bate-pronto, não? Eu acabei de colocar, porque a gente tava aqui, eu tava vendo o negócio, eu acabei de ver aqui na plataforma do Telecine que tem o Senhor das Moscas. É um filme que eu não vi, eu não vi o Senhor das Moscas, sei lá, cinéfilos podem querer me matar, dane-se, mas eu não vi. E recentemente eu tive a oportunidade de assistir um filme chamado Monos, que é um filme colombiano que tentaram levar pro Oscar e infelizmente não foi, mas é muito bom. E quando eu vi, eu já tinha lido comentários assim, tem um quê de Senhor das Moscas e tal. E aí eu olhei esse e falei, cara, esse eu preciso ver, sabe? Porque... E aí é isso, é o fio que a gente comenta, né? É um filme que eu vi, e aí esse clássico, né? Já clássico, ou jovem clássico, é um filme dos anos 90, né? Que eu ainda não vi, eu já coloco ele já quero ver, coloquei na lista e quero ver em breve, porque tem a ver com um filme que eu vi e gostei demais, entendeu? Então é um pouco isso, assim, é você encontrando eu encontrei esse caminho, assim, pra mim, que, enfim... foi isso, assim, sabe? E o último que eu vi, eu já comentei aqui, que foi o Desculpe Te Incomodar, né? Sim. Ela tinha comentado. Então... Eu tenho aqui, além dos filmes que a gente vai conversando, e aí geralmente, enquanto a gente tá conversando, eu abro a minha lista e já vou adicionando, sabe? Eu tenho esse costume. Mas aí eu tava olhando aqui as últimas coisas que eu coloquei, e por exemplo, Dolittle, que é um filme, né, com Robert Downey Jr. e tal, eu coloquei, e olha aí o lance da lista ser um DNA nosso, né? Porque The Little eu coloquei porque a minha esposa falou que tinha assistido o filme, que ela gostou, ela achou super legal, super divertido, leve e tal, e ela falou que é muito legal o filme, e aí eu falei, cara, vou assistir com o Robert Downey Jr. e tal. Tipo, coloquei, tá vendo? Tipo, nem é um filme muito que faz o meu perfil, assim, mas eu coloquei. Outro filme que eu coloquei recentemente aqui foi um que eu vi que entrou, que daí é outra coisa que eu já falei aqui, né? Que apareceu nos lançamentos pra mim, eu fui lá e coloca logo. Tipo, um desespero pra que se sair dos lançamentos eu não perdi de colocar na minha lista. Que foi Judy, né? O filme que colocou ali, né? A Renée Zellweger como melhor atriz esse ano no Oscar e tal, e eu sei que tem gente que já falou que esse filme não é tão bom, eu não assisti ele, mas que o filme é muito carregado pela Renée Zellweger, né, e eu quero assistir esse filme por conta da atuação dela. E por fim, o último que eu coloquei, que daí é um shame on me, né, na verdade, é o Farol, que eu não assisti até hoje e todo mundo fala que esse filme é incrível e tal, e eu não assisti até hoje. Então, tipo, foram os 3 filmes que eu coloquei, cada um por um motivo totalmente diferente do outro, sabe? Mas você viu que tá tudo pairando, né? Tipo, é uma pessoa que comentou, você viu que ganhou o prêmio, foi indicado, nananã. Aí quando você vê, você fala, putz, vou assistir aqui, entendeu? Exato. Cara, eu enfim, cometo esses mesmos pecados. E tem filmes, cara, que... Tem um filme que eu botei na lista e ainda não vi, e quero muito ver, que é o Dente Canino, do Lanthimos lá, do grego, mesmo de A Favorita, do Lagosta e tal, que é um diretor que eu gosto, faz filmes estranhos. E o Dente Canino eu ainda não vi, né? Que é um filme que, antes desses filmes todos, que acabou dele ficando mais famoso, e foi um filme que eu não vi, assim, que eu gosto muito. E eu tava, recentemente, revendo um filme que eu gostei muito quando eu vi na época, até gravei programa lá pelo Telecine sobre isso, que foi o The Square, A Arte da Discórdia. Vocês viram? O do Ruben Östlund e tal, que é um cara que eu gosto e que ele, enfim, tem um ponto de vista que eu acho muito interessante. Enfim, deu aquela vontade de rever, né? Porque rever filme também é bom. Mas eu tô com esse do Dente Canino pra assistir e ainda não assisti. E, cara, também tô devendo o Farol, sabia? Reconhecendo aqui um pecadinho recente também. Gosto muito do A Bruxa, mas eu
Não vi o Farol também tô devendo, tô nessa contigo, Rafa. Pois é. The Square tem aquela cena incrível, né, quando ele faz aquele macaco, né, no restaurante. Sim, que é o mesmo cara que faz a captura de movimento dos filmes do Planeta dos Macacos, né? Sim. Que é um cara incrível e, enfim, e engraçado que isso é um detalhe do filme, né? E é a capa, só que a capa do pôster, então parece que o filme é um pouco aquele cara, e aí o filme é, enfim, bem maior. Aquilo é só um detalhe, né, na verdade. É muito louco, né? É, muito louco. Sim. Então, e aí, né, voltando um pouco aqui, você chegou a comentar aí também sobre clássico e rever filmes e tal. Isso também é uma atitude que vocês têm, assim, porque eu me vejo muito nisso também. Tem filmes que às vezes nem é pela parte técnica, pelo primor de roteiro, nem nada assim, mas eu muitas vezes acabo adicionando filmes também pra querer rever eles, ou pra, sabe, ou clássicos mesmo, assim, sabe, que eu olho lá e falo assim, caraca, tem esse clássico e eu nunca vi, ou, sabe, eu quero rever ele aqui e tal, e eu adiciono, e a minha lista, na verdade, ela vai virando uma mescla, né, uma mescla de desejos de filmes atuais, com entretenimento, com uma vontade também de estudar e tal, então você vai mesclando um pouco de tudo. Vocês têm um pouco disso, assim, também, tipo, adicionar algum filme que não necessariamente vocês vão assistir agora, mas porque você quer, de repente você sabe que aquele filme vai ser bom pra você relaxar um pouco mais pra frente, ou pra estudar alguma coisa, enfim. Eu não sei se pra estudar, eu tenho uma dificuldade de rever filme por rever, porque daí eu sinto que eu tô perdendo meu tempo. Mas, por exemplo, um que eu tô de olho pra rever, e, enfim que eu quero ver de novo, mas com esse sentimento de que eu quero absorver mais coisa, porque eu sei que tem mais coisa pra absorver, é o Bacurau, por exemplo. Sim. É um que eu preciso rever, tô sentindo necessidade de rever. Então, pra mim é muito isso, é rever no sentido de saber que eu vou ressignificar ou absorver algo que eu não absorvi, ou lembrar de alguma coisa, ou porque muito mais gente comentou de outras coisas que na época que eu vi eu não reparei tanto, entendeu? Até porque Bacurau foi super falado, né, ao longo de todo o tempo o pessoal vem falando. Então, pra mim é um pouco isso, é o que eu sinto que eu vou melhorar alguma coisa ou rever de alguma maneira. O rever no sentido só de, vou rever isso aqui porque eu já vi, pra mim é difícil, porque ficar com essa sensação de que, poxa, eu podia estar gastando esse tempo vendo um filme, novo, um filme que eu não vi e tal, né? Eu acho que parece um contrassenso, né, falar de rever filme dentro de um mundo que você nunca vai dar conta de todos os filmes que tem pra ver. mas ao mesmo tempo, eu acho que, enfim, acho que pode ter vários motivos, assim. Do meu lado, eu já revi vários filmes que eu fui escrever a respeito. Então, queria esmiuçar pegar um caso desse que eu já citei, por exemplo, o The Square. O The Square foi um filme que eu revi em algum momento para também tentar esmiuçar o que ele tá tentando dizer ali. E tem certas coisas que eu acho que é aquela coisa de conseguir olhar mais perto dos truques, né? Porque o cinema também é feito, né, de um monte de truques, né, que faz a gente, do mesmo jeito que o cenário do teatro, né, são uns papelões pintados e você daqui a pouco acredita que aquilo ali é uma floresta, né, são recursos que você usa para imersão. O cinema é cheio dos truques, mas vários desses truques são muito importantes quando você olha mais perto para você entender também o que está sendo dito ali, o que está um pouco da intenção de quem estava realizando, né, das várias pessoas que estavam realizando. O cinema é uma arte muito coletiva. Mas para dar uma esmiuçada, rever um filme ajuda a ver coisas que... especialmente se você rever anotando, ver coisas que não tinha como você ver antes e que, sinceramente, eu nem queria ver antes dessa maneira, porque a primeira vez é bom que seja você se deixar levar. Se deixar entrar naquela onda, naquela viagem que é aquele filme, porque se você, ao longo da primeira vez que você está assistindo, você está tentando olhar, nossa, que luz bonita, nossa, que legal esse movimento de câmera, eu acho que com o tempo você até percebe essas coisas sem pensar, né? Às vezes é uma coisa que te chama a atenção, porque você já treinou o olho de olhar muito para aquilo, mas é chato, né? Você ficar lembrando que aquilo é um filme ao longo do filme. Tem diretores que fazem isso que às vezes me incomodam, sei lá, tipo o Wes Anderson, ou até o próprio Tarantino, que é um cara que eu gosto bastante dos filmes, mas que às vezes ele fica te lembrando que você tá vendo um filme, né? Porque a maneira como a montagem foi feita, ou enfim, a maneira como ele tá mexendo no filme, fica te lembrando que você viu um filme. Da primeira vez eu prefiro que seja
uma viagem que eu não tenha controle, você se deixa levar, né? Sim, sim. Mas quando você vê uma segunda vez, você pode ver coisas, você tem a oportunidade de não tá mais tanto assim, beleza, não preciso mais ficar tentando entender pra onde tá indo, ou ficar totalmente mobilizado por isso aqui que aconteceu no filme, mas começar a entender, sei lá, você vê um filme de suspense que tem um final surpreendente, você fala, pô, mas como é que foi que eu me surpreendi com isso? E aí, se você rever, você também consegue entender um pouco melhor como é que as coisas foram conduzidas até ali e tal. Eu acho que existem várias maneiras, até por uma questão afetiva. Você, tá afim de, eu só quero, sei lá, vou dormir, só quero ver um negócio que eu sei onde vai dar, sabe? Onde vai terminar, e você quer um conforto, um colo, em algum momento, de um filme que você já viu, e que você gosta daquela viagem, e você quer, sabe, pra onde vai terminar, e aí aquilo ali também não tem como te causar angústia, você já sabe onde aquilo vai dar, né? De algum jeito. Mas em relação aos clássicos que você falou, no meu caso, tem muito mais clássicos que eu não vi do que o que eu vi, assim, apesar de a gente sempre tentar correr atrás, tem muito filme pra trás, né, no meu tempo de vida. Eu nasci em 83. De 83 pra trás, teve muito filme que foi feito. E é difícil dar conta, mas é difícil dar conta também dos lançamentos do mercado. Só que aí, se você ficar pensando só no que tá no hype e o que é o lançamento, é difícil, porque também é muito ruído. Aí você pode acabar entrando numa toada que é só a toada do mercado, assim, é o ritmo que o mercado quer que você assista. Esse aqui é um novo lançamento, tá todo mundo falando. Isso aqui é um novo lançamento, tá todo mundo falando. Isso aqui é um novo lançamento, tá todo mundo falando. Se a gente entra também nessa de ficar só nos puros lançamentos, não dá tempo de olhar pra trás e nem assistir as coisas que... por que a gente vai assistir os clássicos? Por que vai ver coisa antiga e não vai ver só coisa nova e tal? Enfim, tem coisas que aconteceram lá que os filmes de hoje, inclusive os filmes de hoje bons que você gosta, eles estão, aquela expressão, em cima de ombros de gigantes, né? Teve muita coisa que teve a acontecer até 2020 para os filmes estarem contando as histórias da maneira como eles estão contando hoje, pra gente entender os filmes da maneira como a gente entende hoje, né? Quando o Cidadão Kane foi feito, a galera falava, ninguém vai entender você indo e voltando no tempo dessa maneira. Hoje em dia é clichê você ir e voltar no tempo da maneira como ele faz. Exato. Então, assim, existe todo um estabelecimento de uma linguagem que teve que acontecer para você chegar aqui. E todas essas coisas, e existem obras-primas em todos esses momentos, né? Desde o início lá do cinema. Então, se você vai ver alguma coisa do expressionismo alemão e entender o que é o terror, se você vai ver alguma coisa do neorrealismo italiano e vai entender, o que é alguém tá com a câmera na rua ali filmando, e enfim, até chegar nos dias de hoje, ver os filmes, você vai ver um Parasita. Hoje, ele vai dever, de alguma maneira, aos filmes que foram feitos antes dele, né? A todas as referências do Bong Joon-ho para poder chegar ali e tal. E, é muito gostoso também ir lá na fonte, né? E se emocionar com essas coisas que emocionaram esses caras que estão fazendo os filmes que a gente gosta de ver. Né? Então, eu não sei qual é a fórmula desse equilíbrio, tá? Eu não tenho a fórmula mágica. O Daniel tem uma fórmula mágica aí para a gente escolher filmes que eu estou muito curioso, mas eu não sei qual é a fórmula, mas assim, procurar um equilíbrio entre o que está sendo lançado hoje em dia, e me interessam as coisas que estão sendo lançadas hoje em dia, claro, né? Claro que eu quero ver cineastas que me interessam, sei lá, o Paul Thomas Anderson fazendo a Ryan Ramsey do Precisamos Falar Sobre Kevin e do né, Você Nunca Esteve Realmente Aqui. São realizadores que me interessam, eu quero saber o que eles estão fazendo, eu quero assistir os últimos filmes deles também, né? Enfim, estou dando só alguns exemplos pessoais meus, mas isso todo mundo vai ter. Mas, ao mesmo tempo, abrir espaço para procurar ir na fonte de quem, pelo menos das pessoas, né, dos realizadores que você gosta, dos filmes que você gosta, que referências estão ali, de onde ele bebeu, ou ela bebeu nessa fonte, qual foi a fonte? Vamos lá dar uma olhada, vamos ver se aquilo emociona a gente também, porque a gente se surpreende com o que a gente encontra. E tem o ponto de vista, você falou do ponto de vista
do cinema mesmo, né, da técnica do que foi contado antes e como é contado hoje. Isso é sensacional, mas eu acho que dá para pensar também do ponto de vista até histórico, de costumes, né? Então você vê um filme antigo que todo mundo fumava o tempo inteiro, e aí você se dá conta de que, poxa, hoje as pessoas não fumam o tempo inteiro, e muito menos se faz filme com gente fumando o tempo inteiro, por conta de várias mudanças na sociedade. Ou então às vezes você vê um filme que se passa na década de 40, e aí você vê, sei lá, a maneira como as pessoas se comportavam, se vestiam, se relacionavam, e você vê que é diferente, né? E aí dá pra você refletir até do ponto de vista de chegamos até aqui, como era, porque às vezes, sei lá, só ler livros de história na escola não é o suficiente para você ter uma compreensão super mais profunda de detalhes, de coisas que aconteceram no passado, de como nossos avós viveram, sabe, assim, em termos de coisas, às vezes até coisas simples, sabe, tipo, era a maneira como as pessoas se preocupavam com a higiene, sei lá, por exemplo. Você vê que hoje é diferente. São coisas que são interessantes também de se ver, né? E você vai reparar muito, claro que tem filmes de época, mas às vezes é muito mais realista você ver aquele filme que foi feito naquela época, né? Assim, que representa aquilo, que mostra um pouco, até padrão de beleza, né? Você vê que mudou muito o padrão de beleza, humor, a forma como as pessoas davam risada antes, como dão risada, sempre muda ao longo do tempo, então mudou, e aí você consegue entender melhor como que as pessoas eram, como que elas pensavam, e aí tem sempre aquele pensamento de, nossa, não mudou, hoje em dia é tão parecido, sempre tem, né, filmes assim que retratam coisas que parece que não mudaram, ou que parece que permanecem, às vezes até em relação à política, por exemplo, mas às vezes é simplesmente às vezes são coisas que realmente mudaram mesmo, né? Que daí você fala, poxa, que interessante, eu tô compreendendo o mundo de uma maneira mais complexa do que se eu ficar vendo só o filme recente, blockbuster, que tem um determinado padrão e tal, né? Então, e aí eu acho que soma-se a isso justamente também você observar justamente quem que tá fazendo os filmes, né? Porque tem essa questão técnica, histórica e tal, que o Klaus bem trouxe aqui pra gente. Tem essa questão também que o Dani trouxe, de você sair, né, da sua bolha e explorar outras coisas, mas a parte também de você entender o movimento por trás daquele filme é interessante. Então, assim, quando a gente vem aqui e fala assim, pô, é preciso assistir mais filmes dirigidos por mulheres, por exemplo. É um movimento que você faz de ação e de até de resistência, né, de você explorar realmente um filme que vai além daquilo ali. A gente tá vendo, pode até ser um filme super clichê no sentido de, sabe, ser uma ação, lutas e tudo mais, só que dirigido por uma mulher. Você tá prestigiando aquela mulher. Um filme dirigido por um diretor negro, por exemplo, você tá prestigiando ele, é um movimento que você faz, é um ato de resistência que você tá fazendo. Então, assim, até esse lance de você ir adicionar o filme, sabe, mostrar que você tem interesse nele, classificar o filme de alguma forma, gostei, não gostei desse filme, é interessante, não é, e tal, também existe isso, né, acaba sendo até essa movimentação sua mesmo de querer mostrar um pouco também pra onde você quer percorrer, né, tem um pouco disso, assim, a sua vontade de pra onde eu quero ir, o que eu quero explorar, o que eu tô disposto a olhar ou não, né, o que pra mim aqui passa e eu não quero mais ver esse tipo de filme aqui e tal, né? E no sentido também de ressignificar, mas mesmo que não seja ressignificar, olhar com um outro olhar para no caso, pro passado, né? Então, se hoje a gente tá dando mais importância para filmes dirigidos por mulheres, por exemplo, então, tem muita mulher que fez muito filme quando não se dava tanta importância. Então, exato, que tal resgatar esses filmes, né? Ou, enfim, outras questões também. Então, isso que é legal também, assim, o momento atual, não só, sei lá, a gente fala, né, o filme é fruto do seu tempo, mas a forma como a gente olha pro passado também é fruto do seu tempo, né? A maneira como a gente tá olhando pro passado é fruto do nosso tempo e permite que a gente ressignifique, resgate coisas também, né? Sem dúvida. Eu acho que isso é fundamental, essas duas coisas que vocês falaram, assim, eu acho que a gente tende a contar a história
do ponto de vista de quem sempre contou a história, né? Então é fácil às vezes ter um discurso tipo, não, mas não tem tantas diretoras mulheres, ou não tem tanta essa... Na verdade, assim, sempre teve algum tipo de contra-hegemonia, né? Sempre há movimentos contra-hegemônicos. O que vai ficar mais evidente, mais explícito, eu acho que tem a ver com o tempo daquelas coisas, né? E aí você vai olhar para os filmes antigamente e você vai ver a quantidade de preconceitos, ou a maneira como a mulher está sendo retratada ou tratada, enfim, também em relação a questões racistas. Enfim, a lista é imensa, né? E é o que vocês falaram, assim, eu acho que cabe a gente, no nosso tempo, botar essas coisas em contexto. Eu acho que é uma questão de esquecê-las, não é uma questão de botar as coisas em contexto e dar luz ao que a gente pode dar luz, sabendo, né? Se a gente correr atrás, dá para botar luz, né, sobre as coisas que interessam, assim. Tem do que vocês citaram mais especificamente, assim, a gente vai ter, dando um pequeno spoiler, assim, um projeto que começa agora no início de dezembro, que é tanto dos canais lineares quanto lá do Telecine Streaming, que é esse festival 125 anos de cinema, que a gente vai tentar abranger, né, a história do cinema a partir de diversos movimentos e coisas, filmes icônicos, obras icônicas. E uma das coisas que a equipe de programação dos canais lineares, a equipe de conteúdo correu atrás e levantou, por exemplo, é uma mostra Pioneiras do Cinema, de mulheres como Alice Guy Blanchet, que estavam lá fazendo filmes. O cinema era recheado, fundamentalmente até feminino em vários sentidos. O cinema não era uma atividade nobre e artística no princípio, né? Em diversas funções diferentes, e essas realizadoras estavam lá fazendo filmes, dezenas, centenas de filmes, que estão lá. A gente tem como, de alguma maneira, mostrar isso. É um esforço ainda pequeno, quer dizer, o esforço é grande, mas é ainda um resultado talvez pequeno, mas é o que, enfim, a gente tentar e dar luz, trazer à tona essas questões e essas pessoas e essas obras e essas realizadoras ou realizadores que foram inviabilizados pela hegemonia daquele momento, né? E eu acho que concordo totalmente aí com o que acho que foi o Daniel que falou, que isso é o que a gente pode fazer no nosso tempo. É o que a gente pode tentar fazer no nosso tempo. Jogar a luz sobre essas coisas. Então, sim, estamos olhando para uma outra época e olha só o que essa época tem. De similar, né? Às vezes não são coisas muito boas. Ou de diferente, e o que a gente pode marcar dessa diferença e dessas similaridades, as coisas que a gente pode delimitar, né? Coisas que a gente no nosso tempo pode fazer. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Detalhe da semana, né? Aquele momento gostoso que a gente tem aqui para dar dicas para você, para que você possa curtir melhor a sua semana. Lembrando, né, que este plano detalhe especial aqui é o que talvez tenha na história do Cinemação a maior expectativa de todas, porque é o momento em que o Dani vai dar pra gente a resposta definitiva de como escolher filmes. Então, o Dani, vou deixar o Dani por último, assim como o João Kleber faria no seu programa, né? Espera. Fica aí se você quer saber disso, o Dani vai ser o último. E eu quero começar aqui dando 2 planos detalhes para vocês. O primeiro é o seguinte: tem um álbum que está no Spotify, que vocês podem ir lá ouvir e tal. O nome do álbum é Jamie e é da Brittany Howard, né? Cara, um álbum incrível, ela canta muito, é incrível assim, ela é tipo um soul, né, a música dela, uma voz potente, muito forte, e ela lançou esse álbum em 2019, tem uma música específica lá que se chama Stay High, que eu amo essa música, eu acho essa música incrível assim, e como muita gente sabe, né, eu tenho escutado muita música desse tipo assim, que, com ópera e tudo mais, e esse álbum
Então meio que quebra um pouco isso, porque é, né, com a base muito forte nessa cantora, né, Britney Howard, que tem essa voz muito forte, me lembra até um pouco a Amy Winehouse, mas com aquela coisa mais soul, mais blues, assim, sabe? Ela tem uma coisa mais nesse sentido. Agora, a voz dela é incrível. A Britney canta muito e pra quem quer ouvir boa música desse estilo, assim, esse álbum tá muito bom, assim, com destaque pra essa música, né, Stay High, que é muito boa. Então esse é um dos planos de detalhe que eu tenho, e o segundo plano de detalhe que eu tenho é uma dica para você aí que produz conteúdo, que pensa em fazer, né, alguma coisa para internet e tudo mais. Bom, tem um aplicativo que tá tanto para iPhone quanto para Android e tal, que é um aplicativo que se chama Canva. É um aplicativo próprio aí para quem quiser fazer postagens e tal. O que ele faz? Ele pega ali a sua foto, né, o formato assim, pega a foto que você tirou e tal, e ele já tem alguns templates, algumas animações para redes sociais e tal. Ele já tem algumas coisas meio pré-definidas e gratuitas. Então você consegue ir lá, subir sua foto, colocar seu texto e tal, baixar e publicar. Ele ainda ajuda você, né, já deixar no formato certo, tipo para Instagram, para Story, para Twitter, enfim, para tudo que você precisar, ele já vai te ajudar, né, com isso, e ele facilita nessa parte de design, porque como ele já tem algumas coisas meio prontas, é só você ir lá, troca um texto, muda o fundo, troca a cor e tal, ajuda muito e dá uma cara de autenticidade, assim, que muitas vezes as redes sociais pedem, né? Então, para você aí que tá afim de, sabe, mergulhar mais nessa parte de rede social, quer investir nisso, para divulgar seu conteúdo, seu negócio e tudo mais, só que, a grana apertou, não dá para contratar agência, designer e tudo mais, o Canva ajuda e ajuda muito, tá? Então vai estar aqui no post desse podcast essas duas dicas, links estarão aqui, é só você ir lá clicar e você vai ser direcionado, né, para os lugares para você baixar o aplicativo, ouvir o álbum, enfim, vai estar tudo aqui no link desse podcast, beleza? E aí, Klaus, você, o que você trouxe de bom aí pra gente, para plano detalhe aí, para essa dica, né, para os nossos ouvintes? Cara, o meu primeiro plano detalhe é um leve merchan. Legal. Porque a gente tá falando sobre dificuldades de assistir filmes e tal, e lá na plataforma do Telecine, no streaming, a gente tem lá tanto a seção de Cinelist, que a gente já citou, que tem várias listas feitas pelo time de curadoria, por pessoas que escolheram ali aqueles diferentes temas ali, que, enfim, ajuda, são vários temas, tem muita coisa para encaixar com, enfim, diferentes sabores de cinema ali, para quem quiser. E também as franquias, né, porque a gente dá uma organizada nisso também, de franquias de cinema, de filmes que são da mesma franquia e que estão ali tudo junto, e fica mais simples de visualizar essas coisas. Então, esse é um merchan rápido, porque eu não poderia deixar de passar por essa. Mas eu fiquei com um pouco de inveja da sua dica musical. Eu vou começar então por isso. Eu quero indicar um filme que é um filme da Lynne Ramsey, que é a mesma diretora de Precisamos Falar Sobre Kevin. O nome é Você Nunca Esteve Realmente Aqui. É um filme com Joaquin Phoenix, vencedor do Oscar aí mais recentemente. Mas esse é um filmaço dela que eu não entendi, que não teve a repercussão que poderia. O Precisamos Falar Sobre Kevin, inclusive, passou sobre isso, não sei. Enfim, uma coisa que talvez não esteja tanto no eixo industrial ali do Oscar. Mas eu acho um filmaço, um filme diferente, e um filme que tem um uso da trilha sonora que é difícil de ver. Da trilha sonora se misturando o que é diegético, tá dentro do filme, e o que é extra-diegético, que é essa trilha sonora que você escuta como se fosse fora do filme, né, dos acontecimentos do filme, de um jeito que eu acho muito incrível. E, de quebra, a música e a trilha é do Johnny Greenwood, que é guitarrista do Radiohead, e que também faz as trilhas sonoras já do Paul Thomas Anderson desde Sangue Negro. Então, assim, é um cara que é craque, enfim, de muitos níveis, e na trilha sonora ele vai para outros caminhos, assim. Então é uma trilha estranha, diferente, assim, enfim, instigante, de um filme que eu acho sensacional, de uma diretora que acaba, não sei por que às vezes não faz o barulho, enfim, desses mistérios, assim, eu acho, tanto Precisamos Falar Sobre Kevin quanto esse filme, ou Você Nunca Esteve Realmente Aqui, 2 filmaços, e eu queria sugerir esse filme, e eu não vou me segurar de sugerir só mais um, que é o Benzinho. Sim. Que é um filme nacional que eu
adoro. Ele nem é um super ultra lançamento recente, mas é novo. E é dirigido pelo Gustavo Pizzi, mas que o roteiro foi escrito junto com a Karine Telles. E a Karine Telles, que além de ser uma atriz sensacional, uma roteirista sensacional, e essa história é contada pelo ponto de vista que, enfim, sem ter sido ela escrevendo aquele roteiro, e eu acho que, enfim, não teria saído aquilo. É um filme que eu acho tão bonito, assim, um filme tão bonito, ao mesmo tempo singelo e até leve, mas um filme que eu acho, enfim, lindo. E eu queria deixar essa aqui de recomendação. Assim, de alguma maneira, acho que até se relaciona com Parasita, do ponto de vista de mostrar uma família tentando dar conta da sua realidade, assim, né? Com os perrengues e as gambiarras possíveis, que no Parasita vai para lugares mais fantásticos, e que no Benzinho é um pouco mais realista, mas com seus encantos, assim, cada um no seu gênero de cinema. Karine Telles, né, Klaus? Inclusive, Sim. Incrível, né? Porque ela tá fazendo, né, junto aí com o roteiro de Benzinho, mas ela esteve em Que Horas Ela Volta, esteve em Bacurau. É incrível. Ela é sensacional, assim, ela é sensacional. A gente teve a chance de conversar com ela uns anos atrás, inclusive na época do lançamento de Benzinho, assim, a gente conversou com ela, eu, o Caio Muniz, o Moisés Liporage, que também são lá do Telecine, e assim, é impressionante. Ela é realmente impressionante. E enfim, muita coisa boa que vindo pela frente também aí dela. Legal. Bom, e pra você aí, né, que esperou até agora, chegou o momento. O plano detalhe mais aguardado, o Daniel vai trazer a resposta definitiva. Então, Dani, tome seu tempo, tome sua água, respire. Estamos todos apostos aqui para ter nossas vidas mudadas. Beleza. Antes de falar a resposta final, eu vou indicar um artigo, tá na lista dos meus planos detalhes em inglês, então me desculpe quem não, né? Sei lá, jogo o artigo no Google Tradutor, dá uma aliviada, dá pra entender quem não souber inglês e tal. Mas é um artigo do The New York Times, que até rolou um debate com o Rafa no Twitter, quando eu falei sobre ele. Mas eu quero indicar porque eu acho interessante pra gente pensar mesmo sobre os avanços da ciência e do entendimento da questão da pandemia. O artigo chama-se The Coronavirus is Airborne Indoors, né? Daí a autora do artigo pergunta: Why are we still scrubbing surfaces? Então o coronavírus, ele se propaga em lugares fechados pelo ar, né? E por que a gente ainda está limpando superfície? E aí ela questiona e apresenta algumas questões científicas de como a transmissão, né, do vírus não se dá, ou se dá de maneira muito, muito pequena e quase nula por parte de superfícies. Então, de você tocar numa mesa e, sabe, assim, a chance de você se infectar dessa maneira é muito, muito pequena. Claro que, mas o próprio artigo também fala de como tudo bem, né? É até bom que a gente esteja limpando as coisas, é bom manter esses hábitos, né? Aí eles mostram a realidade de, sei lá, em Hong Kong estão tem robô que limpa as coisas, sabe aqueles robozinhos que algumas pessoas têm em casa, né? Que ficam passando no chão, aspirando pó. Tem uns que meio que são mais limpadores ainda em tipo shopping center e tal, em alguns países, e como isso de repente parece até bom, evita outras doenças, mantém a higiene e tudo mais. Eu mesmo continuo limpando algumas coisinhas, mas não tô mais desesperado, e eu acho importante a gente entender, né, a ciência da coisa mesmo, até porque eu acho que em breve a gente vai precisar, eu pelo menos estava evitando, mas enfim, vou começar a me perguntar se eu posso eventualmente cumprimentar alguém do jeito que se cumprimentava antes, né, com a mão mesmo, sem medo, porque não é isso que vai passar. O que vai passar é você ficar perto da pessoa, conversar sem máscara e sem os cuidados. Mas claro, continua a principal recomendação para todo mundo: manter distância e, enfim, tomar esses cuidados que a gente já sabe. Mas, enfim, o artigo acho que é interessante, é bacana, e quem não entra sempre no site acho que consegue ler. Só que o The New York Times tem paywall, então é bom ficar atento a isso. E, por fim, vamos à resposta de tudo. É uma dica que eu ia dar, e aí durante o debate hoje do podcast, eu cheguei à conclusão de que essa é o caminho, porque a gente falou sobre autoconhecimento, sobre se conhecer, sobre, né? E tem uma dica que já surgiu aqui, acho que pelo Rafa, talvez eu já tenha dado, mas eu vou dar de novo, e ela é a resposta para você saber escolher seus filmes, que é: faça terapia.
Terapia é um negócio que ajuda muito, né, no autoconhecimento, e é muito louco porque recentemente eu tava meio que passando por uma fase que eu tava quase desistindo, sabe? Não, eu vou parar de fazer terapia, tá enchendo o saco, esse cara fala umas coisas nada a ver, mas no fim faz parte, né, esse pouquinho de sofrimento que a terapia tem. Ela é tipo uma, sei lá, tipo, não sei, cicatriz, ferida, casquinha de ferida, né, que você tá tirando e vai sair um pouquinho de sangue além antes de você terminar de tirar a casquinha. É meio que isso, assim. Então ela tem um sofrimento, mas ela faz parte e tem que resistir a esses probleminhas, porque você, depois de um tempo, consegue encontrar algumas respostas ou pensar em algumas coisas ou criar outras perguntas, que também é importante, e isso ajuda no seu autoconhecimento e ajuda você a saber melhor quem você é, ou por que você é do jeito que você é e tudo mais. Então eu acho que é isso, assim, sabe? Se você fizer terapia, você vai se descobrir melhor e saber que filme que vai te fazer bem, que filme não vai te fazer, que filme que faz você fazer perder seu tempo, que filme que é importante pra você ver e tudo mais. Você vai se abrir pro novo também, acho que isso é importante. E só reforçando também uma coisa importante, tem gente que pensa que terapia necessariamente é caro, ou é muito dinheiro e tal. É claro que tem a terapia que você, né, paga pela sessão e geralmente os custos não são tão altos, mas hoje em dia, além de você poder fazer a terapia pela internet, o que pode te propiciar até fazer com pessoas de outras cidades e de repente procurar outros valores, vale sempre lembrar que existem faculdades, universidades e instituições em todas as regiões do Brasil, ou em várias, que oferecem ou terapia gratuita, ou a preço bem mais acessível, ou, enfim, permitem que algumas pessoas acessem psicólogos sem gastar muito, ou fazer com, enfim, estudantes de psicologia numa faculdade, etc. Então tente encontrar uma brecha ou uma maneira, caso você não tenha condição de arcar com os custos, porque pode, né, da sessão completa e tudo mais, saiba que tem alguma saída, tem algumas formas de você conseguir, e se não tiver tanta e você tiver condição, vale a pena investimento e não gasto. Então é isso. Faça terapia, depois do Telecine você vai escolher muito melhor seus filmes. Caraca, eu não tenho nem como negar isso que o Dani falou. Assina embaixo. É bem importante, porque se você puder fazer terapia, tem aquela grande vantagem que ele te ajuda em várias outras coisas além de escolher filmes. Claro, não é. É só um efeito. Vai ser um brinde, vai ser um bom brinde o de escolher os filmes. Não se der, terapia ajuda muito. Autoconhecimento, né? Eu diria terapia e meditar, porque se esvaziar é muito importante também, né? Que na terapia a gente analisa, mas a gente tá sempre colocando muita coisa pra dentro, né? Ainda mais agora na pandemia, assim, acho que fica uma surra de telas, né? A gente tá o tempo todo com telas, né? A nossa companhia é a maneira de... É o lugar onde você trabalha, é o lugar onde você encontra as coisas que você quer relaxar, tá tudo meio que às vezes girando em torno de telas. Então, se for possível ir para um lado de fora, né, e ficar sem fazer nada mesmo efetivamente, essa coisa do ócio criativo também pode ser muito opressora, né? Então, mas se conhecer certamente ajuda muito. Muito bem, chegando aqui no final desse podcast, né? Podcast Animação 394, batemos esse papo incrível aqui sobre escolhas de filmes, né? Um papo que geralmente é assim, né? O pessoal às vezes fala que, putz, o pessoal não vai gostar muito porque eu problematizo e tal. Aqui é assim, né, Dani? Aqui é só problematização. A gente pega um tema e a gente fica filosofando em cima dele, tentando entender e tal. É só isso, né? E assim, às vezes a gente fala, não, vai ser um papo leve, quando a gente vê, a gente tá falando sobre coisas muito profundas, assim. Então acho que o próximo tema de podcast pode ser, sei lá, alface. A gente dá um jeito de transformar numa coisa complexa. Pois é, incrível. Pô, mas que sorte, né? Que sorte poder aprofundar, né? Exatamente. Maravilhoso. Sim.
Cara, a gente tem que agradecer aqui a presença do Klaus, que veio aqui falar com a gente, ajudar a gente a debater. Klaus, sem você aqui, com certeza esse podcast não teria toda essa profundidade. Você foi incrível, a gente adorou ter você aqui. Eu espero que você volte aqui para além, né, de temas relacionados ao Telecine e tal, porque a gente adorou realmente ter você aqui. Então, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui, e queria que você deixasse rede social, meios de contato, sites, como que as pessoas consomem mais aí de Klaus pela internet? Tem vídeo seu em YouTube, né? Você tá em tudo também, né, Klaus? Cara, nem tanto, mas primeiro, antes de mais nada, eu que agradeço, assim, pelo convite. Muito bom estar aqui conversando com vocês, muito bom poder se aprofundar num assunto tão delicioso quanto o cinema, mas poderia ser outro, e só o fato da gente parar, olhar com calma para uma coisa e passar esse tempo que a gente passou aqui conversando já é um privilégio, assim, porque, enfim, é difícil às vezes ter esse tempo. A gente sabe como é que o nosso tempo é corrido e como é que a vida, às vezes, a gente deixa assuntos profundos para depois, né, porque eles dão trabalho. E o fato da gente estar se dedicando aqui é, para mim, um prazer, cara. Então, quando vocês chamarem, estarei por aqui. Cara, sobre redes sociais não sou tão ativo, mas tô Klaus Maia no Twitter, @Klaus Maia no Twitter, e tem vídeos meus ainda no YouTube do Telecine, vale a pena assistir, vídeos de uma série chamada Alguém Explica, algumas coisas que a gente fez aí ao longo do tempo. Não era minha função principal, mas a gente estava sempre discutindo, querendo falar sobre cinema, enfim, conversar com gente legal. E aí tem algumas coisas que vocês podem encontrar por lá também. Mas, de novo, agradeço muito por estar aqui e enfim, vocês darem essa oportunidade pra gente trocar essa ideia. Muito bom. Pô, adoramos. Obrigado mesmo, Klaus, mais uma vez. Dani, obrigado também pela sua presença aqui em mais um podcast. Mais um podcast, muito feliz, fiquei muito contente com o debate e espero ter dado a resposta definitiva para o universo e tudo mais, para as pessoas. 42. E é isso. Exatamente. E é isso. E pra quem tá ouvindo, até semana que vem. Até semana que vem, isso aí. O podcast Cinemação 394 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.